Olá, galerinha. Vamos iniciar aqui o estudo do capítulo 2. Vamos direto ao que é importante. No conjunto dos números reais, existem duas operações, uma chamada adição e a outra chamada multiplicação, que satisfazem as seguintes propriedades, ou respeitam as seguintes propriedades. E aí a gente precisa de entender que essa é a regra do jogo. Legal? Essa é a regra do jogo. Ah, uma propriedade nos diz que eu posso, se eu somar o A mais o B, o número real A com o número real B, é a mesma coisa que eu somar o número real B com o número real A. Legal? Então, por exemplo, 2 mais 5 é igual a 5 mais 2. E isso vale para qualquer número real. Essa propriedade recebe o nome de propriedade comutativa da adição. Somar o número A mais B e depois somar com o número C é a mesma coisa que somar o número A ao resultado da soma do B mais C. O que eu estou dizendo aqui? Que eu posso somar em qualquer ordem, na verdade. Né? Por exemplo, eu tenho assim 1 mais 2 mais 3. Eu posso somar primeiro 1 mais 2, 3. Com mais 3, 6. Ou posso somar, deixar o 1, somar o 3 mais 2, encontrar 5, somar mais 1, encontrar 6. Isso vale, essa propriedade está dizendo que vale para quaisquer números reais. Essa propriedade é chamada de propriedade associativa. No conjunto dos números reais, existe um elemento que a gente chama de elemento neutro da adição. E a gente representa pelo zero. Zero tem a seguinte propriedade: zero somado com qualquer número real, o resultado é o próprio número real. Então, 0 mais A é igual a A. Ou A mais 0 é igual a A, né? Porque vale aqui a comutatividade, né? Então, 0 mais A é igual a A mais 0, que é igual a A. Ele é o elemento neutro da adição. A propriedade 4 está falando sobre o simétrico de um número real. Para cada número A pertencente ao conjunto dos números reais, existe um elemento menos A, tá vendo? Então, para cada número real A, existe um elemento ou um número menos A, tal que, quando eu somo A somado com esse elemento aqui, ó, que eu costumo chamar de simétrico, A mais menos A, dá exatamente o elemento neutro. Então, a gente está assumindo essas regras todas. Tá? A somado com menos A dá zero. Ou menos A somado com A, né? Porque aqui eu tenho a comutatividade, que é a propriedade 1 aqui, ó. Tá? Então posso mudar a ordem aqui. A soma do A com o menos A é igual à soma do menos A com mais A, que é igual a zero. Isso nos dá a existência de elementos negativos, tá? No caso aqui, o menos A é o simétrico do A. Legal, então temos essas 4 propriedades aqui para adição. Regra do jogo, legal, vamos trabalhar com essas regras do jogo. E temos aqui algumas propriedades para a multiplicação. Vale a comutatividade, A vezes B é igual a B vezes A para todo A e B real. Vale a comutatividade, se eu multiplicar o A vezes B e o resultado eu multiplicar com C, isso é a mesma coisa de eu pegar o A, multiplicar pelo resultado de B vezes C. Legal? Isso vale para todo número real. Existe um elemento que a gente vai denotar por 1, tá? Um elemento que a gente vai denotar por 1, que tem e esse elemento tá diferente, que para todo número diferente de zero, tá? Existe um elemento que vamos denotar por 1, e para todos os números aqui diferentes de zero,
nós temos a seguinte propriedade. 1 vezes A, tá? 1 vezes A é igual a A vezes 1 é igual a. Na verdade, aqui, ó, esse número 1 aqui é que é diferente de zero, tá? Existe o elemento 1 em R diferente de zero, tal que 1 vezes A é igual a A vezes 1, vale a comutatividade, que é igual a A. A gente chama de elemento neutro da multiplicação. Tá? Então, claro que 1 vezes 0 é 0, 0 vezes 1 é 0. Tá? Então, é importante observar essa regra do jogo aqui. Ó. Existe um elemento que nós denotaremos por 1, tá? Distinto de 0. Esse número 1 ele é distinto de 0. Ela é diferente de 0. Tal que 1 vezes A é igual a A e A vezes 1 é igual a A. Para todo A pertencente a R. Tá. Para cada A diferente de 0, agora aqui sim, para cada A diferente de 0, existe um elemento que a gente chama de inverso de A, tá? 1 sobre A, tal que, se eu fizer A vezes 1 sobre A, eu encontro 1. Tá? Eu encontro o elemento neutro da multiplicação. Aqui, esse 1 aqui é chamado de elemento neutro da multiplicação. E, para cada número real diferente de 0, tá? Observe então que eu estou falando que aqui ó, não pode ser o inverso de 0. Então, para qualquer número real diferente de 0, existe um elemento que a gente vai representar por 1 sobre A, tal que A vezes 1 sobre A é igual a 1. Esse 1 sobre A é o inverso multiplicativo do número A diferente de 0. Claro, vale comutatividade, né? Então, eu poderia fazer aqui 1 sobre A vezes A é igual a 1. Estou respeitando a regra do jogo, né? Vale nesse sentido como vale nesse, porque aqui está dizendo, olha, para qualquer número real eu posso fazer A vezes B, B vezes A. Aqui eu tenho um número real, aqui eu tenho outro número real. Então eu posso fazer A vezes 1 sobre A ou 1 sobre A vezes A. Esse 1 sobre A aqui está fazendo o papel do B, ó. Tá? Desse B aqui, ó. Legal. O que mais? A distributiva, né, a propriedade distributiva da multiplicação sobre a adição, ou em relação à adição. A que multiplica B mais C é igual a A que multiplica B mais A que multiplica C. Tá? Ou posso fazer a propriedade, aplicar comutativa aqui, ó. Esse aqui é um número, esse aqui é outro número. Né? Por comutatividade, eu posso escrever B mais C vezes A é B vezes A mais C vezes A. Mas lembra que aqui vale a comutatividade da multiplicação. Então, isso aqui, B vezes A é A vezes B, C vezes A é A vezes C. A vezes C. Perfeito. Então, nós temos essas regras do jogo. Tá? Então, essas coisas têm que estar na nossa cabeça. Que muitas vezes a gente fala assim, não, mas é muito difícil. É difícil mesmo, nada é fácil. Mas a gente não sabe nem as regras. Então, A mais B é igual a B mais A mais B mais C é igual a A mais B mais C. Existe o elemento nulo, o elemento neutro, o elemento nulo da adição, né? Não altera a adição. Existe o simétrico da adição. Estou dizendo que a multiplicação também é comutativa, né? A adição aqui é comutativa, a multiplicação também é comutativa. A adição aqui é associativa, a multiplicação também é associativa aqui. Existe um elemento neutro da multiplicação, né? Que é esse 1 aqui. Quando eu multiplico esse 1 por qualquer número, dá o próprio número. Para todo número diferente de zero, existe o inverso. E existe a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Ok, perfeito. Aí começa a regra do jogo, tá? Vamos jogar o jogo. Vamos jogar o jogo. O jogo é jogado, lambaria é pescado. O que nós estamos dizendo? Se Z e A são números reais,
São elementos de R, significa que são números reais. Então eu estou tratando aqui, ó, do número Z e do número A, que são números reais. Então eles fazem parte daquela regra lá em cima, eles jogam naquela regra, né? Eu estou dizendo, com Z mais A igual a A, então Z é igual a zero. Olha que interessante. Então eu estou dizendo, olha, se eu tenho dois números reais, o Z e o A, e eu estou adicionando o Z com A e estou encontrando o A, tá? Esse número Z aqui, ó, só pode ser o número zero, tá bom? Só pode ser o número zero, né? Se Z somado com A não alterou, fez dar o resultado o próprio A, esse número tem que ser o número zero. Tá, tenho que demonstrar isso com a regra do jogo, tá bom? Aí se a gente voltar aqui, ó, nós temos uma coisa interessante aqui com a regra do jogo aqui, ó. Nós, na propriedade 3 está dizendo que existe um número zero aqui, ó, que somado com A dá A. Tá vendo? Então o A pode ser sempre escrito como A mais zero, que não é alterado, tá vendo? Então eu estou dizendo que 0 mais A é igual a A, e também estou dizendo que qualquer número aqui, ó, estou usando a letra A, mas poderia ser qualquer letra. Então eu estou dizendo que qualquer número aqui, ó, pode ser escrito como A mais zero. Legal? Então tem essa regra aqui, ó, regra do jogo. E tenho uma outra regra aqui, ó, que está me dizendo que o zero pode ser escrito como um número somado com o simétrico dele. Tá vendo? Então, tanto eu posso dizer que esse número A somado com menos A dá zero, como eu posso dizer o seguinte, qualquer momento que eu precisar, eu posso escrever o A como sendo A mais menos A, ou menos A mais A. Desculpa, toda hora que eu precisar de escrever o zero de uma outra forma, eu já sei que o zero pode ser escrito como A mais menos A, ou menos A mais A, tá vendo? Então são regras do jogo, vamos tentar jogar com essas regras. Então o que o autor faz aqui? Ele pega o número Z, mais o número Z, pela propriedade, vamos usar a propriedade 3 e 4, pela propriedade 3 aqui, ó, tá? O Z, ele é a mesma coisa que o Z mais zero, tá? Porque o zero é o elemento neutro da adição. Então eu posso escrever o Z como sendo 0 mais Z. Agora que entra o ponto interessante. O zero, pela propriedade 4, pode ser escrito como A mais menos A ou menos A mais A, tanto faz. Mas vamos escrever A mais menos A. Tá vendo? Então eu escrevi o zero como A mais menos A. Mas eu quis fazer isso de qualquer jeito? Não, pela regra do jogo aqui, ó. Olha a regra do jogo. A mais menos A é o zero, então eu posso, a qualquer momento eu posso escrever o zero como A mais menos A. E lembrando aqui, ó, propriedade associativa. Posso mudar a ordem que eu vou somar. Então, de novo, o zero eu escrevi como A mais menos A. E aí, vou para a regra do jogo. Eu estou somando primeiro o A com mais. Eu estou somando o A mais menos A, mas eu posso somar o Z mais A primeiro. Então, isso é igual a Z mais A mais menos A. Beleza? Z mais A mais menos A. Então, em vez de eu somar esses dois aqui primeiro para depois somar com Z, eu vou somar esse Z mais o A aqui para depois somar com menos A. Por que eu fiz isso aqui? Porque eu vou usar agora a hipótese que o problema me deu, né? O desafio que o problema me deu. O problema, ou o teorema, está me dizendo que Z e A são elementos em R com Z mais A igual a A. Tá vendo? Z mais A igual a A. Tô dizendo isso aqui, ó. E agora eu vou usar isso. Quanto vale Z mais A nesse problema? Vale A. Então, o Z mais A aqui, ó. O Z mais A aqui, ó. Tá? Eu vou substituir por A. Então, Z mais A igual a A. Perfeito. Então, Z mais A igual a A. Usei esse fato aqui. E agora eu fiquei com A mais menos A. De novo, usando a regra do jogo. A mais menos A é zero. Tá aqui, ó. Aqui, ó.
A mais menos A é zero. Tá vendo? A mais menos A é igual a zero. Então, Z é igual a zero. Então, ou seja, se Z mais A, tá vendo? Se Z mais A é igual a A, tá? Se Z mais A é igual a A, então Z é igual a zero. Eu usei esse ponto aqui, ó. Z mais A, eu usei o A aqui, ó. Aí aconteceu isso aqui. Existe uma outra forma de fazer isso aqui que outros autores fazem, que é a partir disso aqui, ó. A partir disso aqui, fazer o seguinte: Z mais A igual a A, adiciona o simétrico dos dois lados, então mais menos A aqui, ó. Muda aqui o parênteses aqui na associatividade, vai ficar Z mais menos A que vale zero, A mais menos A que vale zero do lado de cá, então Z é igual a zero, tá vendo? Então é a ideia de adicionar o, o simétrico aos dois lados. Isso também é conhecido como lei do corte, tá? Na prática, a gente simplesmente faz o seguinte, né? Nós já provamos que se isso acontece, ó, é, deixa quieto. O corte podia ser mais geral, né? Não precisava de ser igual a aqui. Mas tudo bem. Se eu adiciono menos A dos dois lados aqui, ó, tá? Pego esse mais menos A aqui, coloco desse lado, coloco desse lado. Eu vou chegar aqui no Z mais zero, que eu sei que vale Z, e vou chegar aqui no zero. Mas dá para fazer essa lei do corte geral, né? Por exemplo, eu tenho Z mais A igual a B. Tá bom? Z mais A é igual a um B. Eu adiciono o menos A, o mais menos A aqui, mais menos A aqui. Então eu fico que o Z é igual a B mais menos A. Legal. Então, observe que eu usei somente a regra do jogo aqui. Tá. O que que diz a letra B? A letra B está dizendo o seguinte: se U e B são números reais diferentes de zero, e o U vezes B é igual a B, então U é igual a 1. Tá vendo? Então isso aqui, olha, esse U aqui, ó, se U vezes B é igual a B, é porque esse U aqui é o elemento neutro da multiplicação. Tá? Não tem um outro número sem ser o 1 que multiplicado por B faz da B. É isso que está dizendo aqui. E aí o raciocínio é bem parecido com o da adição, o elemento neutro da adição. Observe que ele partiu do U, né? E o U pode ser escrito como U vezes 1. Olha aqui a propriedade. Aqui. 1 vezes qualquer número A, ou A vezes qualquer número. 1 vezes qualquer número A, ou qualquer número A vezes 1 dá A, tá vendo? Então 1 vezes A dá A, ou A vezes 1 dá A. Então qualquer número pode ser escrito como produto de 1 por ele mesmo, ou ele mesmo vezes 1, tá vendo? E depois aqui, ó, tem o inverso multiplicativo aqui, ó. Então olha a jogada, olha as regras do jogo. O U pode ser escrito como U vezes 1, propriedade, tá vendo? Regra do jogo. Perfeito. Só que esse 1 aqui, ó, esse 1 aqui pode ser escrito como B vezes o inverso de B. Mas por que você usou B? Porque o B aqui está aqui, ó. Tá vendo? Então quero usar a regra do jogo para dar certo. Então B vezes o inverso de B. Da onde que eu tirei isso? Daqui, ó. Aqui. Qualquer número diferente de zero vezes seu inverso dá 1. Não interessa se aqui é A, se aqui é B, se aqui é C, se aqui é M, independente da letra. Independente da letra. O que interessa é que se eu pego um número real e multiplico pelo seu inverso, dá 1. Então eu peguei esse número B aqui, ó. Esse número 1, eu sei que escrevi ele como B vezes o inverso de B. Isso é 1. Tá? A vezes o inverso de A é 1, B vezes o inverso de B é 1. Isso que está dizendo. Qualquer número vezes o seu inverso é 1, que está escrito lá em cima. Né? Nesse caso, eu peguei esse B aqui e fiz B vezes o seu inverso, é 1. Então, no lugar do 1, escrevi B vezes o inverso de B. Perfeito. Agora eu vou usar a propriedade associativa.
da multiplicação. Eu estou multiplicando esses dois aqui primeiro, vou passar a multiplicar esses dois aqui, ó. Então, vou passar o parênteses aqui para U vezes B. Então, eu vou ficar com U vezes B. Estou multiplicando esses dois primeiro, para depois multiplicar 1 sobre B. Só que agora eu vou usar a hipótese aqui, ó. Olha a hipótese. Olha a hipótese. U vezes B é B. Tá vendo? U vezes B é B. Então, vou usar a hipótese aqui, ó. Então, eu vou trocar aqui por B. Então, eu tenho B vezes o inverso de B. A propriedade me diz que um número diferente de zero vezes seu inverso é 1. Então, U é igual a 1. Tá? Então, se eu multiplico qualquer número por um outro número, tá? Multiplico um número aqui, ó, por um outro número e encontro... Se eu multiplico B, né? Falar assim, se eu multiplico B por um número U aqui e encontro o resultado do próprio B, é porque esse número aqui que está escondido aqui obrigatoriamente é 1. Tá? Não pode ser outro. Não existe outro número que multiplicado por um número B dê o próprio B e esse número é diferente de 1. Não tem. Ele tem que ser obrigatoriamente 1. Perfeito. Então, só usando as regras do jogo. O outro ponto aqui que nós vamos demonstrar é: se A pertence aos reais, então A vezes 0 é igual a 0. É uma coisa que a gente aprende desde lá da, sei lá, sétimo ano, que é a antiga sexta série. Qualquer número multiplicado por 0 dá 0. Né? Isso é bem intuitivo, né? Se eu tenho 0 e vou somando 0, vai continuar 0, né? Mas tudo bem. Não estou dizendo que qualquer número real multiplicado por 0 é 0. Olha a regra do jogo para provar isso aqui, ó. Olha a regra do jogo. Eu já mostrei o seguinte aqui, ó, na letra A. Se eu somo um número, tá? Se eu somo um número, tá aqui, ó. Se eu somo o número Z com A e encontro A, esse número aqui, ó, que foi somado é 0. O que eu vou fazer aqui nessa demonstração é exatamente isso. Eu vou pegar o número A e vou somar com o número A vezes 0, que inicialmente eu não sei quanto é, tá vendo? A mais A vezes 0. Eu não sei quanto é inicialmente. E vou encontrar o resultado A, tá bom? Então, eu tenho um número aqui, ó, esse número aqui, ó, que eu posso chamar até de Z, por exemplo, aqui, ó, que somado com A deu o próprio A. Então, esse número aqui tem que ser 0. Isso está me ensinando aqui, ó. Se eu pego o número Z e somo com o número A e o resultado dá o próprio A, é porque o número que eu somei aqui é 0. Então, se eu pego o número A, somo com esse cara aqui e o resultado dá o próprio A, é porque esse cara aqui, esse elemento aqui, vale 0. Tá? E essa é a técnica que nós vamos usar. Olha, então o que eu quero provar é que... Cadê? Aqui, ó. Que o A vezes 0 é 0. Isso eu quero provar, não sei quanto vale ainda. Então, eu vou fazer o seguinte: A mais A vezes 0. Tá? Isso, só que o A pode ser escrito como A vezes 1. Beleza? Regra do jogo. Mais A. Agora eu vou usar a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Posso colocar esse A aqui em evidência e escrever 1 mais 0 aqui, ó. Por quê? Porque a propriedade distributiva aqui, ó, me falou que essa multiplicação é feita assim, ó. A vezes B mais A vezes C. Ou A vezes B mais A vezes C pode voltar para A vezes B mais C, tá vendo? Então, eu posso fazer daqui para cá ou daqui para cá. Então, lá eu tô desse jeito aqui, ó. A vezes B mais A vezes C. 1 é o 1, o B é o 1 e o C é o 0. Ou o B é o 0, o C é o 1, uma coisa assim. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Então, eu posso, pela propriedade distributiva que está lá, eu posso deixar o A aqui fora, botar o parênteses aqui e somar os dois elementos que apareceram aqui, ó. 1 mais 0. Perfeito. Só que agora eu sei que qualquer número somado com 0, dá o próprio número. Você está falando aqui, ó.
Aqui. Qualquer número somado com zero dá o próprio número. Então 1 mais 0 dá 1. Então Z é a regra do jogo. 1 mais 0, 1. Tá aqui. E a regra do jogo também nos diz que qualquer número multiplicado por 1 dá o próprio número A. Então nós encontramos que A mais A vezes 0 é igual a 0. A mais esse cara aqui, ó, mais esse termo aqui é igual a A. Então, pelo que está dizendo aqui, ó, tá? Esse A vezes 0 aqui está fazendo papel desse Z aqui, ó, tá? Pelo que está dizendo aqui, tá? Esse está dizendo aqui, ó, esse Z é 0. Então esse A vezes 0 aqui só pode ser 0, tá? Porque eu somei ele com o número A e encontrei o próprio A. Então A vezes 0 é igual a 0. Então nós provamos aqui que todo número multiplicado por 0 é igual a 0. O que acontece é que intuitivamente a gente fala assim, ok, se eu tenho 0, quero fazer 5 vezes 0, dá 0, é bem intuitivo, porque 5 vezes 0 é 0 mais 0 mais 0 mais 0. Ok, mas quando eu pego raiz de 2 vezes 0, eu não consigo usar esse raciocínio de somar. O que é raiz de 2 vezes 0 em termos de soma? Não sei, tá vendo? Então, essa demonstração aqui, ó, ela é definitiva, legal? Aí tem um outro teorema, tudo usando a regra do jogo. Se A é diferente de zero, tá? E B é o número real, tal que A vezes B é igual... Ah, não. Tá, colocou só A diferente de zero. Então, se A é diferente de zero e B em R são números reais tais que A vezes B é igual a 1, claro que se o A for zero, primeiro que não tem inverso, né? E todo número multiplicado por zero dá zero. Então A tem que ser diferente de zero. Então, se A vezes B é igual a 1, então eu estou dizendo que o B é o inverso do A. Tá vendo? Lá em cima, a propriedade nos diz o seguinte, que existe um cara chamado inverso do A, de tal forma que A vezes o inverso do A dá 1. O que eu estou dizendo é o seguinte, que qualquer número que multiplicado por A diferente, né, o A é diferente de zero, qualquer número multiplicado por ele dando 1, esse número é o inverso dele. Tá? Não tem outro número aqui sem ser o 1 sobre A que multiplicando por A dá 1. Legal? Não existe outro. Então, se eu tenho A vezes B igual a 1, esse B aqui é o 1 sobre A, é isso que está dizendo. E em geral a gente fala isso assim, ó. Muda o A está multiplicando, passa dividindo. Né, o que está aqui. Eu poderia, né, ter autores que fazem isso aqui, o seguinte, multiplicando os dois lados aqui, ó, pelo inverso de A, e chegando que o B é 1 sobre A, tá? Mas eu vou usar a linha do livro. O livro fala o seguinte, pega o número B, tá bom? Pega esse número B. O número B pode ser escrito como 1 vezes B. Propriedade, regra do jogo que está lá em cima, que diz que 1 vezes B é o próprio B. Perfeito. Só que esse 1 aqui, ó, regra do jogo, nos diz que pode ser o inverso de A vezes A. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Regra do jogo. A vezes o inverso de A é 1, ou o inverso de A vezes A é 1, tá vendo? Então vou usar essa regra do jogo. Então no lugar do 1 eu vou escrever o inverso de A vezes A. Perfeito, sem problema nenhum. Vou usar comutatividade, que também é associatividade, que é a regra do jogo. Em vez de eu multiplicar esses dois primeiros, eu vou multiplicar o A vezes B primeiro. Então eu vou deixar 1 sobre A aqui quietinho aqui e vou fazer A vezes B que está aqui. Agora eu vou usar o fato do A vezes B ser igual a 1 aqui, ó. Tá vendo? Eu manipulei para aparecer aquilo que está me falando aqui como hipótese. Então A vezes B é igual a 1. Então B é igual a 1 sobre A vezes A vezes B, só que o A vezes B é 1. E qualquer número real vezes 1 é ele mesmo. Então é 1 sobre A. Então,
Se A vezes B é igual a 1, é porque obrigatoriamente o B é o inverso de A. O que eu provei aqui, ó, B é o inverso de A. Quando a gente está trabalhando na prática, a gente acaba falando, passa dividindo, né? Divide os dois lados por A, desde que A seja diferente de zero. Legal. A propriedade B está nos dizendo que se A vezes B é igual a zero, então, pelo menos 1 tem que ser zero. Tá? Então, se eu tenho um produto dando zero, pelo menos um deles tem que ser zero. Se ambos for, tudo bem, 0 vezes 0 dá zero. Mas se eu tenho um produto dando zero, pelo menos um deles é zero. Não tem como eu ter dois números diferentes de zero, isso que está dizendo aqui, ó. Não tem como eu ter dois números diferentes de zero, de forma que o produto dê zero no conjunto dos números reais. Tá bom? Então, no conjunto dos números reais, o produto de dois números dá zero, se pelo menos um deles for igual a zero. E vamos ver como ele usou a regra do jogo para provar isso? Legal. Ah, a hipótese aqui, ó, é que A vezes B é igual a zero. Beleza? Então tá aqui, ó. A vezes B é igual a zero. Aí olha o que ele vai fazer. Ah, o B, tá? Ele pulou um pouquinho aqui, deixa eu ver se... Não, tá aqui, né? Tá, aqui, ó. A suma A é diferente de zero, né? Porque é o que eu tô falando aqui, ó. Tá vendo? Certinho. A suma A é diferente de zero. E vamos provar que o B é igual a zero. Se eu assumir o B diferente de zero, eu vou provar que o A é igual a zero. Tá? Então, nós vamos multiplicar o A vezes B por 1 sobre A. Tá? Na verdade, ele não escreve, mas é o seguinte. Tá, eu vou fazer igual ele fez. Ele podia ter feito direto isso aqui, mas tudo bem. Tá, ele vai fazer a mesma conta e mostrar que dá B e dá zero. Podia fazer de uma outra forma aqui, ó. Tá? Mas tudo bem. Depois eu falo. Ele pegou aqui, ó, 1 sobre A, que é o inverso do A, porque o A é diferente de zero, vezes A vezes B. Tá bom? Aí ele fez a associatividade aqui, ó. Passou para aqui, ó. 1 sobre A vezes A vezes B, que tá aqui, ó. Tá? Passou esse em vez de multiplicar esses dois aqui primeiro, ele vai multiplicar 1 sobre A vezes A. É isso que está aqui. Só que 1 sobre A vezes A dá 1, tá? Porque é o inverso do A vezes A. Regra do jogo, isso dá 1. E 1 vezes B dá B. Então ele diz o seguinte, 1 sobre A multiplicado por A vezes B, tá? 1 sobre A multiplicado por A vezes B é B. Sempre é B, tá bom? 1 sobre A multiplicado por A vezes B é sempre B. Agora, olha que interessante, ele vai usar a hipótese de que A vezes B é igual a zero. Tá vendo? Aí ele vai sair do mesmo lugar, ó. Agora, quando A vezes B é igual a zero, 1 sobre A vezes B, tá bom? De novo, usa Não, usa de novo não. Agora ele usa o fato que A vezes B é zero, coloca zero aqui no lugar do A vezes B, tá vendo? Então, é a mesma coisa que está escrito aqui, ó. 1 sobre A vezes A vezes... 1 sobre A vezes B. Aí ele pegou 1 sobre A vezes B, que é a mesma coisa que está escrito aqui. Isso é igual 1 sobre A, agora usando o fato de A vezes B ser zero. Quando A vezes B é zero. Isso aqui transforma em zero. Qualquer número real vezes zero é zero. Então ele mostrou que isso aqui é igual a B, mas isso aqui também é igual a zero. Então B é igual a zero. Né? O que eu estava falando que ele podia ter feito é nessa ordem aqui, ó. B pode ser escrito como 1 vezes B, tá vendo? Se você escreve B, pode ser escrito como 1 vezes B, perfeito. Só que o 1 aqui, ó, ele pode ser escrito como o inverso de A vezes A. Beleza?
Agora, você faz o seguinte, aqui tem a associatividade. Aí você pega agora a associatividade, deixa um sobre A aqui e faz A vezes B aqui, ó. Tá bom? Agora, você usa que o A vezes B vale zero, ó, pela propriedade, pela hipótese, tá? Usa que o A vezes B vale zero. Então, você vai ter zero vezes um sobre A, que é igual a zero, e vai chegar que B é igual a zero, tá? Só que você não vai escrever nessa ordem, né? Vai escrever B é igual 1 vezes B, é o que está escrito aqui, ó, vai ficar aqui na frente. No lugar do 1, você vai escrever o inverso do A vezes A, depois vai aplicar a comutativa, a associativa, vai chegar nisso aqui, só que por hipótese isso aqui é zero, tá? Então você vai ter zero vezes o inverso de A, zero. Vai encontrar com B vale zero. A ideia é a mesma que está aqui. Legal? O importante é estar sempre usando a regra do jogo. Deixa eu ver aqui o que tem aqui para ver se eu já passo, se eu paro a filmagem ou não. Tá, aqui está definindo a subtração como, na verdade, uma soma, né? A menos B é a mesma coisa que A mais o simétrico de B, tá vendo? Então, a subtração, no fundo, é uma adição, né? A menos B é o A somado com o simétrico de B, ok? E a divisão A sobre B é a mesma coisa que A vezes o inverso de B. Então, por exemplo, 5 dividido por 2 é a mesma coisa que 5 vezes meio. 10 dividido por 2 é a mesma coisa que 10 vezes meio. Interessante, olha, são 6h20. Estou gravando, apareceu uma furadeira aqui no apartamento de cima. Legal. Aqui define aqui notação de expoente, né? A2 como sendo A vezes A3 como sendo A2 vezes A. Só que lembrando que esse A2 aqui foi A vezes A, então A3 pode ser A vezes A vezes A, né? Em geral, A elevado a N mais 1 é o A elevado a N vezes A. Legal. O A elevado a 1 é igual a para todo A. Uma convenção aqui, se o A é diferente de zero, então o A elevado a zero vai ser 1. O A elevado a menos 1, nós vamos escrever, é uma forma de representar 1 sobre A, tá? Isso aqui, tudo se N pertence aos naturais, tá? Legal. A elevado a menos N pode ser uma representação para 1 sobre A ou pelo inverso de A elevado a N, tá? Inverso de A elevado a N. Tranquilo. Agora nós vamos falar aqui do números irracional. Legal. Números irracionais. Vamos falar um pouquinho do conjunto dos números racionais e irracionais. Dentro de R, a gente pode pensar no conjunto dos números naturais, dos inteiros e dos conjuntos dos números racionais como subconjunto de R. O conjunto dos racionais são os conjuntos dos números escritos dessa forma, olha, B sobre A, com A diferente de zero e A e B pertencente aos inteiros. Então, por exemplo, eu posso pensar no número 2 como sendo qualquer número, por exemplo, 10 dividido por 5, tá? Está escrito dessa forma, identifica com o 2. 20 dividido por 10. Né? Então, qualquer número racional se escreve como a razão de dois números inteiros, ok? Então, o conjunto de números racionais é o conjunto dos x pertencente aos reais, tal que x é igual à divisão de dois números inteiros, sendo que o denominador é diferente de zero. Bacana, isso aí é tranquilo. Então, os naturais aqui a gente consegue identificar ele com um conjunto dentro dos reais. Né? Por exemplo, se eu pego o número n
Eu identifico ele com o número que eu pego o 1 dentro dos reais e somo n vezes. O número, por exemplo, menos n, né, um número negativo, basta eu somar o menos 1 n vezes, então eu identifico lá os números inteiros negativos, tá? Agora, o que a gente quer mostrar nessa parte aqui, isso aqui as pessoas podem ler, é o seguinte, é que não existe número racional tal que r ao quadrado é igual a 2. Isso que é o importante agora, o que a gente quer mostrar agora, tá? Que o número que é elevado ao quadrado, né? Um número elevado ao quadrado, que o resultado é 2, esse número não é racional. Né? Não é inteiro, não é natural, não é racional. Porque todo número natural ou inteiro a gente pode considerar como um número racional, né? Porque qualquer número inteiro eu consigo escrever como razão de dois outros números. Razão de dois outros números inteiros. Perfeito. Então, esse é o ponto. Agora, para fazer isso aqui, a gente tem que observar o seguinte. O conjunto dos números pares pode ser. Pares, tá, vamos pensar nos pares positivos. Podem ser escritos dessa forma aqui, ó, 2 vezes n. Tá? Onde o n minúsculo aqui pertence ao conjunto dos números naturais. Então, por exemplo, se aqui vale 1, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 5, 10, tá vendo? Então, o conjunto dos números pares é o dobro dos números naturais. Então, eu pego o conjunto dos números naturais, multiplico por 2 e obtenho o conjunto dos números naturais pares. Já o conjunto dos números ímpares, eu faço, basta pegar um par e subtrair 1. Então, 2 menos 1, 1. 4 menos 1, 3. 6 menos 1, 5. Tá vendo? Então, 2n é o conjunto, me fornece o número par, subtraindo 1 eu tenho um número ímpar. Então, por exemplo, 2 vezes 1, 2. É um par. Menos 1, 1. É ímpar. 2 vezes 2, 4. É um par. Menos 1, 3. É ímpar. 2 vezes 7, 14. É o par. Tá vendo? 2n é par. Menos 1, 13. Tá vendo? Legal. Alguns pontos importantes que a gente tem que observar aqui. Tá aqui, né? Todo número par é múltiplo de 2. Então, todo número que é múltiplo de 2 é par, todo número par é múltiplo de 2, ok? Vamos ver aqui. O teorema 2.1.4 está dizendo o seguinte: não existe número racional R tal que R elevado ao quadrado é igual a 2. Tá? Isso é muito importante. Por quê? Não existindo um número racional tal que R ao quadrado é 2, significa que o conjunto dos números reais tem mais número do que o conjunto dos números racionais. Tá? Eu posso pensar o seguinte: os naturais está contido nos inteiros, inteiros está contido nos racionais, mas tem um conjunto dentro dos reais que não está dentro dos racionais. Então, os racionais se dividem em dois conjuntos. Um conjunto dos racionais unido com os conjuntos que não são racionais, tá? Dos números que não são racionais. Ok. Então, vamos mostrar que existe número dentro do conjunto dos números reais e esses números não são racionais. Olha a ideia, nós vamos fazer a prova por contradição. Então, nós vamos supor por contradição que P e Q são inteiros, tais que P sobre Q ao quadrado é igual a 2, tá vendo? Então, eu estou imaginando que existe um número racional, estou supondo que existe um número racional que elevado ao quadrado deu o número 2. Se ele é número racional, ele se escreve com uma razão de 2 inteiros. Né? É o que eu falei aqui, ó. Com uma razão de 2 inteiros, que é A e B pertencente a Z, né? Então, eu chamei esses inteiros de P e Q. Então, eu falei, ó, o R se escreve como P sobre Q. Só que esses dois números aqui, eu estou supondo que não existem fatores comuns entre eles. O que eu quero dizer? Por exemplo, se eu tenho um número aqui, ó, 6 sobre 10, eu simplifico por 2 em cima e por 2 embaixo, eu passo a ter o número 3 sobre 5, tá vendo? Que eu não posso simplificar mais, eu não posso dividir por número inteiro em cima e embaixo mais. Então não tem fator comum, beleza? Se eu tenho assim 9 sobre 27,
eu simplifico por 9, vou encontrar um terço. Beleza? Então, eu estou falando que P e Q são primos entre si. O que significa isso? Não existe o número natural que divide os dois ao mesmo tempo. Então, eu estou supondo que P sobre Q é um número racional e P sobre Q são primos entre si. Não existe fator comum entre eles. Importante. Por isso, o que acontece? Esse P e Q, por exemplo, não pode ser par ao mesmo tempo. Não pode. Porque enquanto eles forem par, eu consigo dividir por 2 em cima e embaixo. Tá? Então é muito importante isso aí. Então vamos lá. Então fiz a suposição que P sobre Q ao quadrado é igual a 2. Legal. Então P ao quadrado sobre Q ao quadrado é igual a 2. É o que o autor coloca aqui. Ó. P ao quadrado é igual sobre Q ao quadrado é igual a 2. Aí eu pego esse Q ao quadrado e passo para o outro lado multiplicando. Então eu obtenho que P ao quadrado é igual a 2Q ao quadrado. Tá? Ah, observe o seguinte, P ao quadrado, ele é o dobro de Q ao quadrado. É o primeiro ponto. Ele é 2 vezes alguém. Se é múltiplo de 2, P ao quadrado é par. Então, a primeira coisa que você tem que observar que, independente do valor de Q aqui, ó, né, do número que eu colocar para Q, ó, levar ao quadrado e multiplicar por 2 vai gerar um número par. Porque todo número multiplicado por 2 é par. Primeiro ponto é esse. O segundo ponto é o seguinte, é fácil mostrar, é o seguinte: se P é par, P ao quadrado também é par. Né? Então, e outra coisa, se o P ao quadrado é par, P é par. Então, P ao quadrado é par se somente sim P é par. Tá? E então nós temos aqui que P ao quadrado é par. Por que P ao quadrado é par? Porque ele é o dobro de alguém. Tá? O dobro de Q ao quadrado. Então, P ao quadrado eu já sei que ele é par. Se P ao quadrado é par, P é par. Tá? Então, isso que não é difícil de mostrar. E também a gente tem que, se P for ímpar, P ao quadrado é ímpar, né? E se P ao quadrado é ímpar, P é ímpar, né? Então, vamos ver o que ele faz aqui. Uhum. Aqui ele está falando que se P é ímpar, aqui ó, P é igual a 2n menos 1. Se for ímpar, então P ao quadrado é ímpar. É isso que ele está falando. Legal? E aí é fácil, né? Então, se eu pego um número ímpar aqui e elevo ao quadrado, aqui ó, eu vou fazer o seguinte: quadrado do primeiro mais 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E aí é o que fez aqui, ó. 2, quadrado primeiro, 4n2. É o que está aqui, ó. 2 vezes 2, 4, 4n2. 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo. 2 vezes 2, 4 vezes n, 4n. É o que está aqui, ó. 2 vezes n, 2 vezes 2n, 4n. Negativo aqui, porque aqui é negativo. Mais o quadrado do segundo. Mais o quadrado do segundo. Mais 1. Tá? É o que está aqui, ó. Tá aqui, porque 2 vezes 1 dá 2. Menos esse 1 que tirou aqui, ó, dá 1. Tá vendo? Então, se eu multiplicar aqui, ó, 2 vezes 2, 4n2, menos 4n, mais 2 menos 1, então dá mais 1. Aí o que ele fez? Ele colocou o 2 em evidência aqui, ó, tá? No 1 aqui, ele somou 1 e subtraiu 1, tá? No final aqui, ó, na hora que ele levou ao quadrado aqui, ó, ele somou 1 e subtraiu 1. Tá? É bom vocês escreverem isso aí. E aí, ficou 2 menos 1. Aí ele colocou o 2 em evidência só para dizer o seguinte, olha, 2 vezes o que está no parênteses aqui, não interessa o que está dentro do parênteses aqui, ó, multiplicado por 2 é par, tirando 1 é ímpar, beleza? Então ele provou que se P é ímpar, P ao quadrado é ímpar, tá? Ah, tá, então deixa eu ver o que a gente pode pensar nessa demonstração aqui. Ele está falando que não pode... Dois fatores comuns, tá. Então a primeira coisa que nós supusemos foi o seguinte:
que P sobre Q, que poderia ser escrito dessa forma aqui com P sobre Q, P e Q irredutíveis, né? Ou seja, primos entre si, elevou ao quadrado e eu cheguei à conclusão que o P é par, tá? Então é o que interessa aqui, ó, onde P é par. Se o P é par, aí vem a coisa interessante. Se o P é par, né? Porque o P é dessa forma aqui, ó, 2 vezes Q ao quadrado. Se o P é o número par, eu consigo escrever ele como 2 vezes um M, com M pertencente aos naturais, tá vendo? Então, interessante isso. P ao quadrado é igual a 2Q2. 2 vezes alguém é um número par. Então, P ao quadrado é par, se somente se P é par. Aí venho aqui, se P é par, eu consigo escrever ele como sendo 2 vezes alguém. Então, sei lá, se ele é 4 é 2 vezes 2, se ele é 100 é 2 vezes 50, não interessa, ele é 2 vezes alguém, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir aqui, ó, tá? O 2M no lugar do P aqui, ó, tá bom? E aí eu vou chegar no 2M aqui, 4M2, igual a 2, que é 2. Divido tudo por 2 aqui, eu vou descobrir que o Q ao quadrado é igual a 2M2. Opa, 2 vezes alguém é um número par. Então eu estou descobrindo que o Q ao quadrado é par. Então eu acabei de descobrir que Q ao quadrado é par. Mas Q ao quadrado é par se somente se Q é par. Então, opa! Então o que aconteceu? Se o R pode ser escrito como P sobre Q, tá? E eu falei inicialmente que P sobre Q era primos entre si, tá? Não tinham fator comum, fatores em comum, ou fator em comum. E eu cheguei à conclusão aqui, ó, que o P é par, o Q é par, então se ambos são pares, significa que eles têm o 2 como fator em comum, beleza? Então o 2 divide o P e o 2 divide o Q, porque eu falei cheguei à conclusão aqui que o P é par e que o Q também é par. De onde eu cheguei na conclusão que o P é par? P ao quadrado é o dobro de alguém, então P ao quadrado é par, P ao quadrado é par se somente se P é par. Perfeito. P é par, eu escrevi como 2 vezes alguém, substituí aqui, né? Deu essa expressão e eu consegui, deu essa igualdade e eu cheguei que Q ao quadrado é o dobro de alguém. Então Q ao quadrado é par, mas Q ao quadrado é par, Q é par. Então eles têm o 2 como divisor em comum. Opa, mas eu inicialmente aqui eu supus por contradição que eles eram primos entre si. Então não poderia ter achado que eles são ambos que o 2 divide ambos, o que é um absurdo. Onde está o absurdo? Foi supor que existe o número racional R igual R, né, que é igual a P sobre Q, P e Q irredutíveis, tais que o quadrado dá 2, ou seja, não pode existir esse número racional, tá? Que é elevado ao quadrado dá 2. Significa que o número que é elevado ao quadrado dá 2 não é racional. E aí a gente dá o nome para esse número, né? Os conjuntos, os números reais que não estão nos conjuntos racionais, a gente chama esse conjunto de irracional. A gente fala que o R, que é elevado ao quadrado dá 2, é o número irracional. E uma representação para ele, a gente representa esse R aqui por raiz de 2. Tranquilo? Então, a demonstração por contradição. Então, não existe um número racional que é elevado ao quadrado de 2. Perfeito. Tá, eu acho que eu vou parar aqui e continuar no outro vídeo. Deixa eu ver se tem muita coisa até finalizar o capítulo. Não sei se está ficando muito grande. Tá.
Tá, vamos continuar mais um pouquinho, né? 2.1.5. Existe um conjunto não vazio P de R, tá? Então é uma forma de a gente fazer a ordenação em R, tá? Vamos fazer a ordenação em R. Existe um conjunto não vazio P de R chamado de conjunto dos números reais positivos. Então, existe um conjunto não vazio P de R chamado de conjunto dos números reais positivos, que satisfaz as seguintes propriedades. Vamos lá para a regra do jogo. Se A e B pertencem a P, tá? Se A e B pertencem ao conjunto dos números reais positivos, então a soma desses dois números continua dentro do conjunto dos números reais positivos, continua dentro do P. Então eu estou dizendo, olha, tá, os elementos desse conjunto aqui, ó, são chamados números reais positivos, tá? Eu vou adiantar um pouquinho. Então eu estou dizendo que a soma de dois números positivos são positivos. Então se A e B pertencem a P, então a soma de A mais B pertence a P. A outra propriedade diz que se A e B pertencem a P, então o produto desses números pertence a P. Então eu estou dizendo que o produto de dois números positivos é um número positivo. E por último, eu estou dizendo que se A pertence aos reais, então exatamente uma das seguintes coisas acontecem, tá? Então, se o A é um número real, tá? Eu não sei onde que o A é. Tá, eu falei que eu estou falando que ele é um número real. Então, ou esse número real é zero, ou esse número real tá no conjunto P, ou o simétrico desse conjunto, desse número, tá no conjunto P. Já usando aquilo que a gente já sabe, né, desde o primário, né, a gente vai, só para ilustrar, tá? Vamos pensar o seguinte, pensa no número 5. O número 5 é um número positivo, pertence a P, tá? O 5 está aqui dentro. Observe que o simétrico do 5 é o menos 5, não está aqui. Tá vendo? Só uma das coisas acontece. 5 também não é igual a zero. O zero está aqui, ó. Tá? Nem o zero não está em P, tá? O zero não está em P. O menos zero também não está em P, porque menos zero é igual a zero. Não está em P. Tá aqui, ó. Agora, se eu pego, por exemplo, o número menos 5. O menos 5 não está nesse conjunto aqui, ó. Não está no conjunto que eu estou chamando de conjunto dos números positivos. Mas o menos 5, tá? O inverso, o simétrico do menos 5, tá aqui dentro, aqui, ó. É isso que eu estou falando. Beleza? Mas isso aqui eu tô pulando só para entendimento. Mas o importante é isso aqui, ó. Se eu tenho dois números nesse conjunto P, a soma dele está em P. O produto de dois números que está dentro de P continua dentro de P. E se eu pego um número A que está nos conjuntos dos números reais, não estou falando que está em P não, no conjunto dos números reais, exatamente uma das coisas acontece. Ou o número está dentro do conjunto P, ou esse número é zero, ou o simétrico dele está dentro do conjunto P. Tá bom? Legal. Esse conjunto aqui, o conjunto P é chamado conjunto dos números positivos. Já esse conjunto aqui, ó, tá? Você pega os elementos de P e toma o simétrico dos elementos de P, é conhecido como conjunto dos números reais negativos. Então, o conjunto dos números simétricos de A, onde A pertence a P, ou seja, onde A são positivos, é o que a gente chama de conjunto dos números negativos. Aí tá falando aqui, ó, se A pertence a P, nós escrevemos A maior que zero. Se A pertence a P união com zero, eu estou dizendo que o A pode ser P ou A é o zero, a gente escreve A maior ou igual que zero. Isso significa que o A é maior que zero ou o A é igual a zero. Tá? Então, se o A pertence a P união com zero. Se menos A pertence a P, tá vendo? Se menos A pertence a P, é porque o A é menor que zero. Tá? Nós escrevemos A menor que zero. Tá? Se o menos A pertence a P, então não sei se é o A que pertence a P ou se o menos A pertence a P, mas eu estou dizendo, se o A pertence a P, o A já é maior que zero.
Agora, se for menos A que pertence a P, eu falo que o A é menor que zero. Tá? Vamos pensar o seguinte, o menos 5 pertence a P. Menos 5 pertence a P. Então, menos 5 é menor que zero. Tá? Se o menos A pertence a P união com zero, o A é menor ou igual que zero. Isso é só uma anotação, né? Definição. Seja A e B elementos pertencentes aos números reais, ou seja, elementos de R. Tá? Seja A e B elementos de R, ou seja, A e B pertencem ao conjunto dos números reais. Se A menos B pertence a P, então escrevemos A maior que B, ou B menor que A, tá vendo? A maior que B ou B menor que A. Observe aqui, então, o que é a definição de maior. Como é que a gente está definindo maior? Eu digo que o A é maior que o B se o A menos B pertence a P, ou seja, se o A menos B é positivo. Então, se A menos B pertence a P, se o A menos B é positivo, se essa diferença é positiva, então eu falo que o A é maior que o B. Eu não estou nem falando que os números são positivos ou negativos, não. Só estou dizendo, falando da diferença. Se eu pego o A e subtrai de B, o resultado dá o número pertencente a P, observe que o A e B está em R. Então, eu digo que o A é maior que o B. Agora, se pertence a P união, vai ser maior ou igual ou menor ou igual. Perfeito. Deixa eu ver se... Aí, pela propriedade da tricotomia, né, por essa propriedade aqui, ó. Essa aqui, ó. 2.1.5c ou 3. Nós temos que uma e somente uma das coisas acontece. Se eu tenho A e B pertencente aos reais, ou A é maior que B, ou A é igual a B, ou A é menor que B. Se o A é maior que B aqui, ó, significa que A menos B pertence a P, é positivo, ou A menos B é maior que zero. Se o A é igual a B, tá? Significa que A menos B é igual a zero. E se A é menor que B, A é menor que B, significa que A menos B é menor que zero, né? Tá. Tá. Se ambas as coisas acontecem, tá? Se A for menor ou igual que B e B for menor ou igual que a gente conclui que A é igual a B. Tudo bem? Porque eu estou falando que o A é menor ou igual que B. Mas o B também é menor ou igual que A, então só pode ser A igual a B. Ah, tá. Isso aqui é só uma anotação. Está falando que A menor que B menor que C para escrever que A é menor que B e, que significa interseção, B é menor que C. Então, em vez de eu escrever A é menor que B e B é menor que C, eu posso escrever assim, A é menor que B e B é menor que C, ok? Vamos ver algumas propriedades ou teoremas. Teorema, seja A e B e C números reais quaisquer, ou elementos de R, né, números reais quaisquer. Aí eu estou dizendo que se A é maior que B e B é maior que C, então A é maior que C. Essa propriedade recebe o nome de transitividade. Se A é maior que B e B é maior que C, então A é maior que C. Isso é muito natural, né? Mas vamos ver como demonstra isto. A matemática é isso, aquilo que é natural para todo mundo, para a gente que é da área de exatas, a gente tem que mostrar através das regras do jogo, tá? Então vamos lá, se A é maior que B, o que significa isso? Significa que passa o B para o lado de cá, que A menos B pertence a P. Tá lembrando? Olha, tem uma definição disso aqui, ó. Aqui. Quando nós escrevemos A maior que B,
nós estamos dizendo que A menos B pertence a P, ó. Beleza? Então, eu estou dizendo aqui, ó, A maior que B. Tá? Então, eu estou dizendo aqui que A menos B pertence a P. Pertence àquele conjunto que satisfaz aquelas três condições. Né? Os conjuntos dos números positivos. Então, eu estou dizendo que A menos B pertence a P. Aqui eu estou dizendo que B é maior que C. Então, B menos C pertence a P. Tá aqui, ó. B menos C pertence a P. Tá? Dizer que B é maior que C é dizer que B menos C pertence a P. Tá aqui, ó. Agora, olha que legal. Eu vou somar esses dois números aqui, ó. Esse número A menos B com esse número B menos C. Quando eu somar esses dois números, é o que está sendo feito aqui, ó, A menos B mais B menos C. O que que eu aprendi aqui em cima, olha. Olha que interessante. O que que eu aprendi aqui em cima, ó, na definição do conjunto. Se A e B pertencem a P, então a soma também pertence a P. Tá vendo? Então eu estou somando dois números dentro de P, eu já sei que o resultado está em P. Então olha que legal. Aqui. Eu sei que esse cara está em P e sei que esse cara está em P. Então eu já sei que a soma desses dois elementos aqui, ó, vai continuar dentro de P. Então eu peguei o A menos B que está dentro de P e vou somar com B menos C que está dentro de P. O menos B com mais B, né, é o simétrico de B somado com B vai dar zero. Então a gente já sabe que a gente já aprendeu assim que é como se fosse cortar isso aqui, ó, né? Mas lembrando, isso é menos B mais B dá zero. Zero é o elemento neutro da adição, então desaparece. Então essa soma aqui vai sobrar só o A menos C. Então eu estou dizendo que A menos C pertence a P. De novo, se esse cara pertence a P e esse cara pertence a P, a soma dos dois pertence a P. Mas a soma desses dois elementos aqui é exatamente A menos C. Beleza? Que pertence a P. A menos C pertencer a P, a gente escreve o quê? A maior que C. Pronto. Beleza? A letra B está dizendo, se A é maior que B, então A mais C... Acaba não a bateria do meu mouse. Então A mais C é maior que B mais C, tá vendo? Eu estou dizendo, se A é maior que B e eu adiciono o mesmo valor dos dois lados, tá? A desigualdade se mantém. Então, se eu somar C aqui, somar C aqui, eu mantenho a desigualdade. Então, se A mais B é maior, se A é maior que B, então A mais C é maior que B mais C. Nós vamos provar isso aqui, ó. Nós não, né? O autor. Nós só vamos entender o que ele está fazendo. Então, aqui está falando que A é maior que B. Então, A menos B pertence a P, né? Escrever que A é maior que B é escrever que A menos B pertence a P. Por que que eu repito várias vezes? Para a gente memorizar. Todo mundo fala que a análise é muito difícil e é mesmo, mas estudar, você tem que estudar a mesma coisa várias vezes até isso tornar familiar. Então, A menos B pertence a P. Isso vem daqui, ó, do A maior que B. Tá? E agora, olha que interessante. Eu tenho A mais C, B mais C. Vou fazer essa diferença. Se essa diferença aqui, ó, pertencer a P, se eu pegar esse número aqui e subtrair desse número aqui, o resultado pertencer a P, eu estou dizendo que esse número é maior do que esse. Tá? Essa é a definição aqui, voltando novamente. Tá? Esse número aqui é maior do que esse, se a diferença entre esse número e esse pertence a P aqui, ó. Tá aqui, ó. Então é isso que eu vou fazer. Vou pegar o A mais C menos B mais C. Só que o A mais C menos B mais C, o C corta, é a mesma coisa que A menos B. E o A menos B pertence a P. Beleza? Então, essa diferença aqui é igual a A menos B, que pertence a P. Então, se essa diferença pertence a P, a gente escreve que A mais C é maior que B mais C. Beleza? A letra C está dizendo, se A é maior que B, C maior que zero, então C vezes A é maior que C vezes B. Olha, eu estou dizendo o seguinte, se eu tenho que A é maior que B e eu multiplico
os dois lados da desigualdade por um número positivo, C positivo, a desigualdade se mantém. Então, olha o que eu estou dizendo. Então, por exemplo, se eu multiplico aqui por 2, por 3, por 5, por 7, por raiz de 2, né, os dois lados, a desigualdade se mantém. Tá? Então, o que eu tenho que provar é que essa diferença aqui, ó, CA menos CB, pertence a P. É isso que eu tenho que provar. A hipótese aqui, ó, é que A é maior que B. Então, por hipótese, A menos B pertence a P. Perfeito. A menos B pertence a P. Eu já sei que C pertence a P. Tá vendo? Eu já sei que C pertence a P. Então, esse número pertence a P e esse número pertence a P. Olha, nós vimos aqui, ó, voltando aqui, ó. A gente volta várias vezes porque a gente grava depois de muito tempo. Aqui, onde está? Onde está? Aqui, ó. Que se A e B são dois elementos de P, o produto também é um elemento de P. Então, olha aqui. O A menos B é um elemento de P, o C é um elemento de P. Então, o produto de C vezes A menos B é um elemento de P. Então, esse número aqui, ó, C vezes A menos B, é um elemento de P. Mas esse número aqui, ó, é C vezes A, pela propriedade distributiva, menos C vezes B. Tá? Então, CA menos CB é igual, pela propriedade distributiva, de C vezes A menos B, só que o C está em P, o A menos B está em P, então o produto de dois elementos que estão em P continua em P. Significa que CA menos CB está em P. Não, então vamos lá, voltar, né? CA menos CB está em P, significa que CA é maior que CB. Beleza? Então, CA é maior que CB significa que a diferença está em P. Então, de certa forma, falar que a diferença está em P é falar que a diferença é maior que zero, tá? Tá, agora olha. Se A é maior que B, tá? E C é um número menor que zero, tá? É um número negativo, tá? Então, CA, quando eu multiplicar os dois lados aqui por C, CA fica menor do que CB. A desigualdade inverte. Então, se C é um número negativo e eu multiplico aqui, ó, os dois lados por C, a desigualdade inverte. Tá? E dá para testar com o número, para a gente não esquecer, né? Você pega o número 2 e o número 5. Não, pega o número 5 e o número 2. Tá? 5 é maior que 2. Multiplica, por exemplo, por menos 4. Dá menos 20, menos 8. Menos 20 é menor que menos 8. Tá vendo? A desigualdade inverte. Legal. E ele faz a demonstração aqui, ó, usando o anterior. Ó, se C é menor que zero, se C é menor que zero, significa que o menos C pertence a P. Isso foi falado aqui também, ó. Aqui. Ou A pertence a P, ou menos A pertence a P. Tá vendo? Então, se o C é menor que zero, tá? Significa que C não pertence a P, né? Mas o menos C pertence a P. Tá? C é menor que zero, menos C pertence a P. Agora, o que eu faço? Eu vou pegar o CB menos o CA. Tá vendo? CB menos CA. Vou colocar o menos C em evidência, olha, porque o menos C é que está em P, ó. Observa bem, o menos C é que está em P. Então, eu vou colocar o menos C em evidência. Quando eu colocar o menos C em evidência, o que vai acontecer? Menos com menos, mais CA dividido por C vai dar o A. E o CB dividido por menos C vai dar menos B. Por isso que eu troquei a ordem aqui, ó. Eu não, o autor, né? Ele troca a ordem aqui. Na verdade, ficaria menos B mais A, ele troca a ordem, tá? Vale a comutatividade. Agora, A menos B, ó, tá em P. O menos C está em P. Tá vendo? Então, isso aqui está em P.
Se isso aqui está em P, significa que o CB é maior que o CA. Então, nós provamos aqui, ó. O CB, isso, CB é maior que o CA, é o que está aqui, ó. CB maior que o CA, tá vendo? Então, se o A é maior do que B, e eu multiplico os dois lados por um número negativo, a desigualdade inverte. Legal? Aí tem um outro teorema que diz, se A pertence aos reais e A é diferente de zero, então A ao quadrado é maior que zero. Legal, né? Olha que legal. Se A é um número real, né? Porque se o A for zero, zero ao quadrado vai dar zero, porque zero vezes zero é zero. Agora, se o A pertence aos reais, não interessa se o A é positivo ou negativo, tá? E o A não é zero, então A ao quadrado é um número positivo. Ou seja, o que é A ao quadrado? É A vezes A, né? É um número positivo. Com isso, agora eu provo que o 1 é maior que zero. Olha que interessante. Até agora eu não tinha provado que 1 é maior que zero em lugar nenhum. Provo agora. Por quê? O 1, ele é 1 ao quadrado. Tá? O 1 é a mesma coisa que 1 vezes 1. E aqui eu provei que é maior que zero. Qualquer número vezes ele mesmo é maior que zero. Tá? E, como consequência, né? Se n pertence ao conjunto de naturais, então n é maior que zero. Como? Qualquer número natural que você pegar aqui, ó, você pode atingir ele somando 1. 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 n vezes. Ok? Então, o que tem que ser provado é isso aqui, ó. O que tem que ser provado é isso aqui, ó. Então, vamos lá. Fazer a demonstração do teorema, né? Se A pertence aos reais e A é diferente de zero, então ao quadrado é maior que zero. Então, pela propriedade da tricotomia, nós temos que se o A é diferente de zero, então ou A pertence a P, ou menos A pertence a P. Né? Está aqui, ó. Está aqui, ó. Está aqui. O A é diferente de zero. Eliminou esse. Então, ou A pertence a P, ou menos A pertence a P. E nós já vimos que o produto de dois elementos dentro de P permanece em P. Aqui, ó. Se A e B são elementos de P, então o produto também é elemento de P. Aí o que, que a gente faz? A gente vem aqui e fala, olha, como A é diferente de zero, então ou A pertence a P ou menos A pertence a P. Se o A pertence a P, nós temos que A ao quadrado se escreve como A vezes A pertence a P, A pertence... Deixa eu ver aqui. Isto, A pertence a P. Então, A pertence a P, produto de A dentro de P vezes A dentro de P, continua dentro de P. Então, A2 pertence a P. Então, é maior que zero, ok. Agora, se não é o A que pertence a P, é o menos A que pertence a P. Mas o A ao quadrado pode ser escrito como menos A vezes menos A. Como o menos A pertence a P e o menos A pertence a P, por isso aqui, ó, tá? O produto de dois elementos que pertencem a P continua dentro de P. Então, esse cara que está dentro, esse elemento que está dentro de P vezes esse elemento que está dentro de P continua dentro de P. E esse produto aqui é o A ao quadrado que pertence a P. Então, nós temos que se A é diferente de zero, então A ao quadrado é maior que zero, ou seja, pertence a P de qualquer forma. O 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado, né? Só jogar aqui então, ó. Se 1 pertence a R, então 1 ao quadrado pertence a R. Acabou. Ok? Aqui ele está falando para a gente usar a indução, né? Para n igual a 1 vale, que nós acabamos de provar aqui, ó. Por exemplo, se o n for 2, a gente pode colocar 1 mais 1, 2. Se for 3, a gente já provou para 2, 2 mais 1, 3. Então, para fazer por indução, né? A suma que vale para cá, já fez aqui, né? Se supomos que a afirmação vale
para o número natural K pertencente a P, nós, né, nós já sabemos que 1 pertence a P, então K mais 1 também pertence a P, então vale para todos os números naturais. Não é problema nenhum. Agora aqui, ó, essa afirmação aqui é bem interessante. Essa afirmação está dizendo o seguinte, que no conjunto dos números reais não pode existir um menor inteiro positivo, tá? Não pode. Não existe um número que é o menor inteiro positivo. Tá? É muito interessante isso. E vai ser importante para a gente no futuro. Por quê? E a ideia que ele mostra é uma coisa muito simples. Olha, meio é maior que zero. Tá? Meio é maior que zero. Se ele multiplicar isso aqui por A, por exemplo, nós vamos ter que meio A é maior que zero. É o que está aqui. Ó. Só que meio A é menor que A. Tá vendo? Então, qualquer número maior que zero que eu pegar aqui, ó, eu multiplico ele por meio. Podia ser um terço também, não tem problema, mas eu estou dizendo o seguinte, olha, eu multipliquei ele por meio, obtive um número menor que ele. Se eu pego esse número aqui e multiplico por meio, eu vou ter um quarto de A é menor do que esse número, tá vendo? Então, eu sempre consigo um número, se ele é maior do que zero, eu sempre consigo um número entre ele e zero, tá? Isso nos motiva a esse teorema aqui, ó, que vai ser a demonstração desse teorema, e esse teorema é muito importante para quem quer estudar matemática mais avançada, probabilidade, fazer mestrado em estatística ou continuar os estudos em matemática. Se A pertence aos números reais é tal que A é maior ou igual que zero e menor que epsilon, tá? Para todo epsilon maior que zero. Então, olha o que eu estou dizendo aqui. Eu estou dizendo que esse número A aqui, ele é menor do que qualquer número positivo que eu escolher aqui, ó. É isso que eu estou falando aqui. A é o número real. Tal que o A é maior ou igual que zero, ele pode ser zero ou pode ser maior, mas ele tem que ser menor do que qualquer número positivo que eu escolher aqui, ó. Tá bom? É isso que eu estou falando. Para todo epsilon maior que zero. A conclusão é que esse número só pode ser zero. Tá bom? Um número A que é menor ou igual que qualquer número positivo só pode ser zero. Tá? O número A não negativo, tá? O número A não negativo, ou seja, que é maior ou igual que zero, mas que é menor do que todo número positivo, ele só pode ser o zero. E a ideia é muito simples. Suponha por contradição que A seja maior que zero, tá? Suponha por contradição que A é maior que zero. Tá, estou fazendo isso aqui, ó. Então, se nós escolhermos um epsilon zero igual a metade do A, é isso que ele está falando, ó. Um epsilon zero igual a metade do A, nós temos que esse número epsilon zero aqui, ó, é positivo e é menor que A. Então, eu supus, por contradição, que o A maior que zero era menor do que qualquer epsilon maior do que zero. Qualquer um. Mas eu rapidamente encontrei esse epsilon aqui, ó, que vale meio A, que vale a metade do A, que é menor do que o A. Tá vendo? Então é falso que o A é menor do que epsilon para todo epsilon. Tá? Então um outro caminho poderia ser o seguinte: suponha que o A seja o menor número inteiro positivo. Eu tomo a metade dele e encontrei um menor do que ele. Absurdo, ele não pode ser o menor número inteiro positivo. Tá? Mas aqui, essa forma aqui do epsilon é muito importante porque esse epsilon vai aparecer em muitos outros lugares. Então, se o número A é maior ou igual que zero e menor que epsilon, para qualquer epsilon, ele só pode ser zero. Tá bom? Se não, eu encontro um outro epsilon, é para qualquer epsilon, é para qualquer epsilon que eu escolhi. Eu escolhi o epsilon aqui igual meio A. Tá? Eu falei que ele é menor do que qualquer epsilon, mas eu peguei um epsilon aqui igual a meio A, já ele já não conseguiu ser menor. Tá bom? Então, se A pertence aos reais é tal que A é maior ou igual que zero e menor que epsilon para todo epsilon maior que zero, então A é igual a zero. Suponha por contradição que A é maior que zero, então nós escolhemos um epsilon zero, chama de epsilon zero, né? Igual a metade do A, tá bom? Esse epsilon zero é igual a metade do A.
Então, esse epsilon zero aqui, ó, ele é maior do que zero, ele é um número maior do que zero e menor do que A. Opa! O A, então, não é menor do que todo o epsilon positivo, igual eu falei aqui, ó. Então, é um absurdo, tá bom? Ele só pode ser o zero. Legal? Aí tá falando que é um exercício, vai ficar como exercício, mostrar que se A pertence a raiz tal que A é menor ou igual que... A é maior ou igual que zero e menor ou igual que epsilon para todo epsilon maior do que zero, então A é, é igual a zero também. Tá? Tá dizendo que eu posso colocar menor ou igual aqui, né? Se o A é menor ou igual que qualquer epsilon aqui, ó. Tá? Então ele é zero também. E isso é fácil de mostrar. Tá bom? Você usa o de cima e usa o zero. Né? Legal. Teorema. Se A vezes B é maior que zero, então é... A é maior que zero. Não. Se A vezes B é maior que zero, então ou ambos são maior que zero. Então, produto maior que zero, maior que zero. Ou ambos são menores que zero. É isso que está falando. Beleza? Ou ambos são maior que zero, ou ambos são menores que zero. Então, está dizendo que o produto aqui vai dar menor que zero se eles tiverem sinal trocados, então, né? Porque se tiver o mesmo sinal aqui, está dizendo que o produto é maior que zero. Então, para ser menor que zero, tem que ter sinal trocado. Então, ele falou, ó, A vezes B é maior que zero, usou A e B diferente de zero, aí usou a propriedade da tricotomia. Na propriedade da tricotomia, então, por exemplo, ou A é maior que zero ou A é menor que zero. Aí ele usou A maior que zero. Usou A maior que zero. Tá? Então aqui, se o A é maior que zero, o inverso também é maior que zero. Aí agora ele usou, escreveu B, olha. Olha como é que ele escreveu B. Ele pegou esse inverso do A que é maior que zero, vezes o AB que é maior que zero aqui, ó, por hipótese. Então, se esse cara é maior que zero e esse cara é maior que zero, o produto desses dois caras é maior que zero. Mas o produto desses dois caras dá exatamente o B, ó. Porque o A vai cortar com A, então B é maior que zero. Então ele saiu daqui, ó. Se o A é maior que zero, ele conseguiu concluir que o B também é maior que zero. Agora, se o A for menor que zero, o 1 sobre A também é menor que zero. Tá vendo? Se o A é menor que zero, o inverso dele também é menor que zero. Aí, nesse caso agora, o que, que ele fez? Ele escreveu B como sendo 1 sobre A, que é menor que zero, vezes o AB, tá vendo? Vezes o AB, tá? Aí tem que usar alguns resultados que nós já temos aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Tá aqui. Se o C é menor que zero, tá? Se o C é menor que zero, quando eu multiplico os dois lados por um número menor que zero, a desigualdade inverte. Vamos ver se isso vai nos ajudar aqui. Ajuda, né? Porque eu posso pensar assim: AB é maior que zero, tá? Pensa assim, ó. Começa aqui, ó. Esquece isso para cá. AB inicialmente é maior que zero. Multiplica por um número menor que zero dos dois lados. Então vai ficar 1 sobre A vezes AB, tá? Vai ser menor, tá? Lembra, ó, eu tô partindo daqui, ó. Começa daqui, ó. AB maior que zero, tá bom? Só que o 1 sobre A
ela é menor do que zero. Ele é fazendo o papel do C, que está lá em cima. Então, se eu multiplico os dois lados aqui, ó, por um número menor que zero, a desigualdade inverte. Só que agora que eu multiplicar aqui por 1 sobre A, isso aqui vai dar B, B menor que zero. Legal? Fica mais tranquilo de enxergar do que o que está aqui. Ó. E como corolário, se AB for menor que zero, então ou A é menor que zero e B maior que zero, ou A maior que zero e B menor que zero. Aí faz usando a mesma ideia. Tá? Rapidinho sai. Não tem muito mistério, não. Aqui tem uma desigualdade, legal. Vamos ver exemplo bem bacana. Eu vou parar aqui porque. Ah, não, é que tá acabando. Essa desigualdade vou deixar para vocês lerem. Deixa eu ver esse exemplo aqui. Se A é maior que zero e B é maior que zero, então A menor que B, se somente se A ao quadrado menos A ao quadrado é menor ou igual que B ao quadrado, se somente. Isso aqui é muito simples, né? Porque ele considerou aqui, ó, A maior que zero e B maior que zero inicialmente. Né? O caso A igual a zero deixou para o leitor. Se os dois são maiores do que zero, a soma é maior que zero. Aí ele tomou a diferença aqui, ó, b ao quadrado menos a ao quadrado. Só que b menos a, b ao quadrado menos a ao quadrado, ele quer mostrar que o b2 é maior que o a2. Então isso aqui tem que ser positivo, essa diferença. Só que essa diferença aqui, ó, você pode escrever como b menos a vezes b mais a. Só que pelo fato de b ser maior do que a, b menos a é positivo. E os dois são positivos, B mais A positivo. Produto de dois caras positivos, que antes a gente falava, o que a gente está chamando de positivo agora, nós estamos dizendo, esse cara está em P, esse cara está em P. Agora vocês já estão falando assim, ó, se esse cara é positivo vezes esse cara é positivo, o resultado é positivo, né? Então, isso aqui, ó, é positivo. Isso aqui é ser positivo, significa que B2 é maior que A2. Isso vem do fato de B maior que A. Esse fato aqui, ó. Segue de 2.7, que replica, aí agora ele pega, usa a mesma ideia, se A maior que zero, B maior que zero, então raiz de A maior que zero e raiz de B maior que zero, segue que, aí ele usa isso aqui, ó, para responder isso aqui, ele usa isso aqui, ó, joga o raiz de A aqui, tá, joga o raiz de A aqui, joga o raiz de B aqui, ó, tá vendo? Então se A maior que zero, então raiz de A é maior que zero, raiz de B é maior que zero, onde? Aí ele está falando que o A é o raiz de A ao quadrado, B é o raiz de B ao quadrado, né? E aí ele usou essa implicação aqui, ó. Então não tem problema nenhum. Porque, ó, se A é menor que B, A ao quadrado é menor que B ao quadrado. Provamos isso. Só que agora nós temos, quero provar que se A ao quadrado é maior que B ao quadrado, implica que raiz de A é menor que a raiz de B. Mas o que que pensa nisso aqui? Isso, o A é exatamente isso aqui ao quadrado. Ó. Raiz de A ao quadrado é o A. Tá vendo? E raiz de B ao quadrado é o B. Então ele usou o quadrado aqui. Ó. A se escreve como raiz de A ao quadrado, B se escreve B ao quadrado. Então aqui é bem tranquilo. Aqui é um resultado bem interessante, né? Olha que resultado interessante. Se A e B são números reais positivos, então tá falando que a média aritmética definiu, né, a média aritmética de A e B como sendo a metade, a soma do A mais B dividido por 2 e a média geométrica como sendo a raiz quadrada de A vezes B. O que está dizendo aqui é que a média geométrica, que é a raiz quadrada de A vezes B, é menor ou igual que a média aritmética. E aí ele faz a prova aqui, ele prova isso, note que se A é maior que zero e B é maior que zero, A é diferente de B,
Aí ele pegou raiz de A maior que zero, raiz de B maior que zero, claro, né? Porque se o A é maior que zero, a raiz de A é maior que zero. Se o B é maior que zero, a raiz de B é maior que zero. E se eles são diferentes aqui, as raízes são diferentes. Aí o que que ele fez? Ele tomou a diferença aqui, ó. Raiz de A menos raiz de B. Eu não sei se é positivo ou negativo. Não sei, mas sei que o quadrado me dá positivo. Por que o quadrado me dá positivo? Por causa disso aqui, ó. Aqui foi provado, ó. Aqui, ó. Qualquer número real, o quadrado dele é maior que zero. Se ele é diferente de zero, o quadrado dele é maior que zero. Então, se o A é diferente de B, a raiz de A é diferente de raiz de B, então esse número aqui é diferente de zero. Não sei o sinal desse número, se ele é positivo ou negativo, mas quando eu levar ao quadrado eu já sei que é maior que zero. Isso que é importante. Então, o que eu faço? Quadrado do primeiro, dá o A, menos duas vezes o produto do primeiro pelo segundo, 2 raiz de AB, mais o quadrado do segundo, que deu B maior que zero. Pego esse cara aqui, ó, e passo para o outro lado. Então, eu fico com A mais B maior que 2 raiz de AB. Passo o 2 dividindo, né? Eu fico com meio AB maior que raiz de AB. Tá bom? Só o lado aqui que eu mudei, mas é importante a gente escrever na hora que a gente tá fazendo. Tudo bem? Então, para a gente mostrar a relação entre a média geométrica e a média aritmética, a gente parte dessa diferença com raiz aqui, ó. É aquilo que está fazendo a volta, né? Pro outro lado e está partindo. Se. Não, aqui parte o quê? A igualdade? Tá. Se tiver igualdade aqui, ó, aí ele vai passar para cá. Supõe que seja igual, tá? E passa para cá. Aí eleva os dois lados ao quadrado. Dá 4AB mais B ao quadrado. Faz isso aqui. Dobra isso aqui. Aqui. Ele vai chegar nisso aqui, ó. Se tem essa igualdade aqui, ele vai chegar que A menos B ao quadrado é igual a zero, ou seja, o A tem que ser igual a B. Tá bom? Então é só isso que ele está fazendo. Está dizendo o seguinte, que esse aqui é maior do que esse aqui. A igualdade acontece quando eles são iguais. Tá vendo? Se o A for igual a B, acontece. Também dá para ver aqui, né? Se o A for igual a B, você joga aqui o A aqui, ó. A mais A, 2A. Corta aqui dá A. A vezes A dá A ao quadrado. Colocando A maior que zero, raiz de A ao quadrado dá A. Então dá igualdade. Né? É o que ele faz aqui. Né? Tranquilo. Em geral, tá? Isso serve para outras demonstrações. Em geral, a média geométrica, tá? O que é a média geométrica? Você multiplica n elementos, A1, A2 até a n, e tira a raiz enésima deles. Quando é só 2, A1, A2 tira a raiz quadrada, né? Se for 3, tira a raiz cúbica. A1, A2 é menor ou igual que a média aritmética. Então, essa demonstração aqui a gente faz por indução. Vou fazer por indução. Né? Vale para 2, a gente supõe que vale para n, prova que vale para n mais 1. Ou supõe que vale para n menos 1 e prova que vale para n. Tá? Aqui tem uma outra desigualdade importante, que é a desigualdade Bernoulli. Ela vale só para x maior ou igual a menos 1. Tá? A desigualdade Bernoulli vale para x maior ou igual a menos 1. Está dizendo que 1 mais x elevado a n é maior ou igual que 1 mais nx. Então, se x é maior ou igual que menos 1, 1 mais x elevado a n é maior ou igual que 1 mais nx. Para todo n natural. Então, a gente pode até brincar, né? Pega um x, por exemplo, aqui igual a meio. Eu estou dizendo que 1,5 elevado a n é maior que 1 mais 1, 1 mais 0,5n, por exemplo, né? Legal. E aqui ele faz a demonstração por indução. Primeiro ele usa n igual a 1.
n igual a 1, a gente fica com 1 mais x aqui, fica com 1 mais x aqui, né? Da igualdade. Depois ele supõe verdade que 1 mais x elevado a k é maior que 1 mais kx, tá? Supõe por indução. Então ele supõe verdade para n igual a k, nessa prova de indução. Primeiro ele encontrou um valor inicial, que o n vale é verdade para n igual a 1. Agora ele está supondo verdade para n igual a k. Então eu estou falando, olha, 1 mais x elevado a k é maior ou igual que 1 mais kx. Isso eu estou supondo verdade. Só que 1 mais x é maior que zero. Por quê? Porque o x é maior que menos 1. Como o x é maior que menos 1, tá? 1 mais x é maior que zero. Então, posso multiplicar os dois lados aqui, ó, por 1 mais x e a desigualdade se mantém. Então, eu estou dizendo que 1 mais x elevado a k mais 1 é igualzinho a 1 mais x elevado a k vezes 1 mais x, tá? E isso é maior do que 1. Tá, o importante... Não maior que 1, não, desculpa. Deixa eu ver. Não precisa ser maior que 1, né? Tem que ser maior que menos 1. Então, isso aqui é maior que zero. Se é maior que zero, então eu sei o seguinte, que isso aqui, isso é igual a isso, ok. Agora, tá. Isso aqui, ó, isso que tá aqui, ó, 1 mais x elevado a k, por hipótese de indução, aqui, ó, 1 mais x elevado a k é maior ou igual que kx, ou que 1 mais kx, ou seja, 1 mais kx é menor ou igual que 1 mais x elevado a k. Então eu vou trocar esse 1 mais kx aqui por uma coisa que é menor, então isso vai diminuir. Então isso aqui é igual a isso, mas eu vou trocar isso aqui por uma coisa menor, só esse termo aqui, ó, por uma coisa menor, então isso aqui vai diminuir. Então esse lado de cá vai ficar maior ou igual do que 1 mais kx vezes 1 mais x. Aí agora eu faço a multiplicação. 1 vezes 1, né? Eu fiz a multiplicação e coloquei o x em evidência, tá? Porque aqui eu tenho 1 vezes kx e aqui eu tenho 1 vezes x aqui, ó. E no final eu tenho kx2. Então eu tenho isso aqui, ó. Tá? 1 mais k mais 1x mais kx2. Agora olha que interessante, eu vou diminuir isso aqui, ó. Eu vou diminuir isso aqui. Isso aqui é positivo, ó. Por quê? Porque o k é positivo e x ao quadrado é positivo. Então, se eu retirar uma coisa positiva aqui, isso aqui diminui mais ainda. Então, eu descobri que isso aqui é menor ou igual que 1 mais k mais 1x. Então, eu consegui provar que 1 mais x elevado a k mais 1 é maior ou igual que 1 mais k mais 1x. Tá vendo? Eu supus verdade para k e tem que provar para k mais 1. Consegui. Quando aqui virou k mais 1, aqui no lugar do k virou k mais 1 aqui, ó. Então, é verdade para todo mundo nessas condições, né? Legal. Então, aqui com isso a gente mata a seção 2.1, né? Seção 2.1. E agora é atacar os exercícios. Até o próximo vídeo. Um abraço.